Aleluia. Vamos ler o Salmo 112. A pergunta que eu quero fazer para você meditar comigo: o que é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa saber sobre a existência? O que é importante na vida? O que é que deve ser a base de tudo que a gente vai construir no nosso futuro? O que deve ser realmente importante? Salmo 112, eu amo esse salmo, porque ele é uma promessa. Eu uso esse texto aqui para orar a Deus. Ele começa com aleluia. Quem gosta de falar aleluia aí? Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência, olha só, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo, olha só o verso 4, nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Fala comigo, ele é benigno, misericordioso e ele é justo. Aí o verso 5 diz: ditoso é o homem que se compadece e empresta. O Senhor defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, diz o verso 8, bem firmado, bem organizado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O verso 10 diz: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes, se consome. O desejo dos perversos perecerá. Você pode dizer graças a Deus? Pai querido, nós entregamos a Ti esse momento tão precioso, quando meditamos a palavra de Deus. Pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. Fala com cada vida, abre nosso entendimento, nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amados, quando nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, entramos nessa dimensão de uma nova compreensão da vida, um novo entendimento. Para que eu existo? Como vou existir? Como viverei, né? Como é que eu faço para criar meus filhos? Como é que eu faço para relacionar com meu cônjuge? Como que eu faço para adquirir riquezas? Como vou viver? O que é realmente importante para que eu não seja pego de surpresa por prejuízos, maldições, complicações? A proposta que eu quero te dar hoje, se você crê que é possível ter uma vida abençoada, você vai ouvir o que eu vou pregar hoje. Quero ouvir um amém. E eu hoje no carro, orando a Deus, falando com o Espírito Santo, e eu comecei a pensar: o que é importante para mim? Saber que a vida não é só isso aqui, ó, matéria. Saber que a vida não se resume apenas aos caprichos que nós temos no dia a dia. Acordar, comer, correr para o trabalho, almoçar, correr para o trabalho. Está cansado, chega em casa, babando de sono, toma um banho. Hoje, graças a Deus, você veio aqui para o culto, fala amém aí. Vai chegar em casa, vai dormir de novo. Eu sempre perguntei muito: Deus, a vida é isso? Aí de vez em quando tem um pirulito, né? Uma situaçãozinha ali,
nheco aqui, daqui a pouco você volta de novo para a rotina. Será que a vida é essa? E eu comecei a ponderar, sabe, eu tenho pensado muito na volta de Jesus, tenho orado sobre isso, tenho feito lives, né, sobre isso. Eu fiz uma live ontem com meu querido amigo Bispo Ireno. Se Deus quiser, eu faço amanhã com outro querido amigo. Esses amigos que a gente quase não vê, né? Ele mora lá o Ireno mora em Curitiba, o Sérgio mora em Umuarama. E nós vamos fazer uma live, se Deus quiser, amanhã às 10. E eu fico pensando, Deus, o que tem sido chave para eu ter os resultados que eu tenho, as bênçãos que eu tenho colhido? Não tenho medo de 2022, pode falar amém? Não tenho medo de 2023, eu não tenho medo se o anticristo vai aparecer, eu não tenho medo. Quem teme a Deus não tem medo do diabo. E aqui a primeira observação desse homem, desse abençoado, eu sempre penso aqui, pensa num cara abençoado, é o cara do Salmo 112. Mas tudo começa dizendo o homem que teme ao Senhor. Fala comigo assim: temer a Deus. O que é temer a Deus? Porque no reino de Deus não tem um medo humano. O medo é humano, medo de morrer, medo de perder, medo da violência. Esse medo humano não tem no reino. O reino tem o temor, que é uma admiração, é uma reverência, é algo de reconhecer, Ele é Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é Criador de todas as coisas. Eu o reverencio, eu o amo, eu o busco, eu tenho um negócio bom com Ele. Temor é algo muito mais do que respeito, é um profundo reconhecimento que eu preciso dEle. Então aqui diz que a primeira característica desse homem abençoado é que ele sabe que é um Criador de todas as coisas, a quem eu devo admirar, respeitar, ouvir, ser influenciado por Ele e entender esse temor a Deus, essa reverência profunda pelo nosso Criador. É isso que Jesus veio nos revelar, o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso de Israel. Quem pode dizer amém, Jesus? Aleluia, pode aplaudir a Jesus. E aí ele diz: se comprares nos seus mandamentos. A segunda característica, a primeira coisa que você tem que entender: há um Deus, fala comigo, há um Deus que governa todas as coisas, que enviou seu Filho amado para revelar o verdadeiro Deus, que quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu Filho, esse Deus, ele precisa ser conhecido, temido, buscado, reverenciado, respeitado, ouvido. Primeira característica, para você não ter medo de ninguém. Se você teme a Deus, você não tem medo de nada. O que eu falei? Se poderia falar de novo isso é muito importante. Quando o homem tem medo do homem, ele perde o temor a Deus. Segunda característica desse homem abençoado é que ele se compraz. O que significa a palavra? Deu engasgada aqui, entrou no buraquinho errado aqui da garganta aqui. Oh, Jesus. O que significa se compraz nos seus mandamentos? Saber que há um Deus, saber que Ele é Criador de todas as coisas. A primeira coisa óbvia é dizer como é que Ele pensa, quais são os seus valores, o que é importante para esse Deus, o que é certo para Ele, o que é errado para Ele, o que vale a pena para Ele, o que realmente importa para Ele. Então, se eu temo Ele, eu vou querer saber como Ele pensa. Quem pode dizer amém? Se eu busco saber como Ele pensa, por isso que Jesus, Ele veio, quando Ele diz: eu não vim negar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus veio testificando o poder da palavra por meio da Bíblia. Então a Bíblia
ela revela a maneira que o nosso Criador pensa. A Bíblia revela os valores, os certos e errados de Deus, porque hoje o certo e errado de Deus não tem nada mais a ver com o certo e errado do mundo. Então, quando eu digo, eu não tenho medo de 2022, não tenho problema nenhum com 2023, eu não temo nem a morte, pode falar amém. Por quê? Porque eu temo a Deus, eu tenho prazer no que Ele acredita, eu creio na palavra de Deus, eu me submeto à palavra de Deus. Duas características fundamentais para que eu possa ser abençoado, como eu acabei de dizer. Terceiro princípio: se eu creio que há um Criador, se eu creio que existem princípios bíblicos espirituais, eu sei que além dessa realidade natural, há uma realidade espiritual. Diga comigo: temer a Deus, submeter a palavra e entender que há uma realidade espiritual. Porque ele diz aqui, olha o que ele diz aqui no texto. Ele diz ao justo, verso 4: nasce luz nas trevas. O que vem a ser trevas? Então, quando o texto de Salmo 112 fala de trevas, ele está falando para você e para mim, há uma realidade espiritual onde há um império das trevas, existem demônios, existem espíritos malignos, existe uma realidade espiritual que precisa ser compreendida para que essa realidade espiritual não toque na minha vida. Quero ouvir um amém. Diga: temer a Deus, submeter a sua palavra e entender o mundo espiritual. Ignorar o mundo espiritual é preparar armadilhas para o teu futuro. Porque Satanás, em Efésios capítulo 6, diz que, o apóstolo Paulo diz que ele prepara armadilhas e ciladas. Se existem armadilhas e ciladas, então o mundo das trevas, ele encanta, ele seduz, ele engana, e eu não posso ignorar isso. Mais uma vez, diga: temer a Deus, submeter a palavra, conhecer o mundo espiritual. Como há um mundo das trevas, eu preciso entender, como ele diz, né? Termina aqui no verso 10, o perverso vê isso. Você sabe que a Bíblia mostra a palavra perverso de algumas formas na Bíblia? E o judeu chama muito o perverso de filho de Belial, que é um tipo de, se há um filho de Deus, tem os filhos de Belial, que são os filhos do maligno. Então, se existe temer a Deus, guardar a palavra de Deus, saber que há um mundo espiritual, como há um mundo espiritual das trevas, existem demônios e existem homens influenciados por essas trevas, que não temem a Deus, não guardam a palavra de Deus e querem matar, roubar, destruir. Antes de matar, roubar e destruir, o império das trevas, ele quer te enganar, te seduzir, te encantar, seja filosoficamente, seja como aconteceu com Eva, seja nas circunstâncias do dia a dia. Eu e você precisamos entender: existem seres demoníacos e existem homens malignos. Por isso eu não posso negligenciar, que é o quinto ponto importante para ser abençoado: não brinque com o mal. Fala comigo assim: não brincar com o mal. Tem evangélico, tem crente que acha que pode flertar com o mal e acha que vai sair intacto. Quando o homem que é abençoado, ele sabe que o mal tem que ficar longe, porque ele sabe o poder de sedução do mal, de engano. Como o mal seduz e engana, o homem e a mulher de Deus, os abençoados de Deus, eles vigiam, eles buscam a Deus, eles andam na presença de Deus para não serem encantados, envolvidos pelo mal. Aqui são as 5 características dos abençoados. Vamos lembrar, fala comigo: temer a Deus,
submeter à palavra, saber que é uma realidade espiritual, existem homens maus e demônios, e eu sei que não posso negligenciar com o mal. Essas características são fundamentais. E aqui é um texto que me intriga. Eu conversava com a Gisela hoje lá em casa, Mateus 13, 24. Essa parábola me... E Jesus fala dessa parábola exatamente depois dele falar lá em Mateus capítulo 13 da parábola do semeador. A parábola do semeador fala de 4 tipos de corações, mas a parábola do joio fala só de 2 tipos de homens. Claro que eu falo aqui do ser humano, homem e mulher. E eu acho esquisita essa parábola, mas é Jesus que ensinou essa parábola. A parábola do joio em Mateus 13, 24 diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Fala comigo assim: boa semente. A Gisela está falando sobre semente aqui em Moema, né, nos domingos. Versículo 25: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E Jesus conta essa parábola, depois você pode ler lá. E os discípulos, em Mateus 13, 36, diz assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E aí Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Eu estou diante de boas sementes aqui. Você é uma boa semente. E aí ele continua: o joio são os filhos do maligno. Eu fiquei pensando, peraí, para a novela. O maligno tem filhos? É engraçado, né? O que leva um ser humano a tornar-se filho do maligno? Porque a questão toda aqui, queridas e queridos, é nós entendermos que aqueles que rejeitam o senhorio do nosso Criador por meio do seu Filho Jesus, eu vou repetir de novo o que eu falei: aqueles que rejeitam o senhorio do nosso Criador por meio de Jesus, porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele representa o nosso Deus e Pai. Posso ouvir um amém? Mas alguém pode rejeitar o senhorio do Criador? Salmos 10, verso 3. Olha o que diz esse salmo, gente: pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não a Deus são todas as suas cogitações. Então aqui nós percebemos que os filhos do maligno são aqueles que desprezam o Criador. Não quer saber de Deus, não. Tenho mais que fazer. Ixi, eu tenho que ganhar meu dinheiro, tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que estudar, eu não tenho tempo para esse negócio de Deus, não. Vou cuidar da minha vida. Misericórdia. Eu fui um filho do maligno um bocado de tempo. Eu fui filho do maligno durante um tempo, sabe? Eu fui filho do maligno durante um tempo. Mas pela misericórdia do Pai, eu fui alcançado por Ele. Quem pode dizer amém? Eu fui alcançado por Ele. E eu entendo que quando nós lemos esse texto: oi Sérgio, estou pregando aqui. Depois eu te ligo. O bispo Sérgio Estado, ele me ligou aqui, não sabe que eu estou pregando. Durante um tempo eu fui desse tipo aqui: não precisa de negócio de Deus não, negócio de igreja.
A Gisela, desde que eu conheço ela, 16, 17 anos, ela queria conhecer, ela queria ir na igreja, mas eu não queria nada. Eu queria continuar rejeitando o meu Criador. Então, como é importante você e eu entendermos que o teu Deus está derramando um banho de misericórdia sobre a humanidade, para resgatar essas pessoas que estão rejeitando Deus, esquecendo de Deus, desprezando o Criador. É hora de voltar para a casa do Pai. Quem pode dizer amém, Jesus? Um dia nós fomos assim, um dia nós estávamos assim, como diz em Apocalipse 3, no verso 17, diz: pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui é a minha história antes de conhecer a Jesus. Eu era miserável, pobre, cego e nu. Não sabia que precisava desesperadamente do meu Criador. Estava a caminho do inferno, e pela misericórdia dele, ele me encontrou e ele me resgatou. Quem aqui foi resgatado por Jesus? Levanta a mão e diga amém. Por isso, amados, quando você que se submete, que abriu, baixou a guarda, se rendeu aos pés do Senhor, reconheceu que precisa dele como Senhor e Salvador, você que se arrependeu dos seus pecados, você que voltou para Deus, existem promessas poderosas para teu futuro. Quem pode dizer amém? Sabe, amados, Gisele e eu temos muito amigos do tempo que nós nos convertemos. Alguns permanecem até hoje firmes em Cristo, seguindo a Jesus. E aqueles que fizeram escolhas debaixo da palavra de Deus, dezenas de anos depois, nós vemos eles caminhando uma vida abençoada, graciosa, cheio da presença de Deus. E a gente fica feliz de ver que a fé salvou esses queridos, não somente do inferno, mas salvou de uma vida errada. Passaram-se os anos e eu vi a bênção de Deus sobre eles. Quem pode dizer amém? Mas tem amigos nossos que fizeram outras escolhas, que tiveram o mesmo encontro que nós tivemos, tiveram a mesma oportunidade que nós aproveitamos, e eles desprezaram. E a gente olha para a vida deles hoje, a gente fala: meu Pai, que desperdício de vida. Literalmente alguns esperando a morte chegar. E eu fico pensando: meu Deus, esse caminho de bênção que eu acabei de mostrar para você, o Salmo 112, no verso 2, olha o que diz aqui, que eu acho impressionante. Ele diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Querido, sabe quando você percebe uma pessoa abençoada? É quando os seus filhos são abençoados, seus netos são abençoados. Quando você olha para a geração dos seus descendentes e você vê que a mesma bênção que estava sobre aquela pessoa está sobre o filho dela, está sobre os netos dela. E é isso que você começa a ver. À medida que você vai caminhando com Cristo, você vai percebendo, se você teme a Deus, se você guarda a palavra, se você fica longe desse mundo espiritual maligno, se você quebra toda a maldição na tua vida, você vê a bênção sobre a tua vida, sobre os teus filhos e sobre teus netos, sobre teus bisnetos. Você vê em todas as gerações futuras a bênção do Senhor. Meu Deus, Jesus veio interromper toda a maldição que vem nas gerações anteriores. Quantas histórias a gente escuta: meu pai, meu avô, meu bisavô tinha isso e tinha fazenda. Lá na minha terra é assim, né? O meu avô era dono de fazenda. O meu bisavô tinha não sei quantos hectares, né? Eu tive em Murtinho, agora a minha terra natal, né? Cidadezinha de 12 mil habitantes. E o frentista que foi me... já contei isso aqui para vocês. O frentista que foi me atender, eu falei: você é filho do fulano? Ele falou: eu sou filho do fulano. Eu falei: cara, o teu avô, falei para ele, o teu avô, você conheceu o meu avô? Eu falei: conheci. O teu avô, está vendo aquele prédio ali? Eu falei: era dele. Está vendo aquele outro? Está vendo aquela esquina toda? Era dele. Está vendo aquilo? Eu comecei a mostrar vários, ele ficou olhando para mim, o cara frentista.
E eu fiquei depois com vergonha, né? Porque eu falei, meu Deus, mas que cabeção que eu sou, né? Você imagina a frustração do rapaz. Ele falou assim, eu falei, teu pai tinha fazendas, gado, só andava de caminhonete aqui na cidade. Ele falou, mas eu não peguei esse tempo não. Olha o termo que ele usou, eu não peguei esse tempo. Querido, a bênção não é só para você, é para todas as gerações que vão na tua frente. Não adianta eu ser abençoado e meu filho não ser. Você, quando tiver filho, você vai perceber, você quer que teus filhos sejam melhores do que você. A minha alegria é saber que meus filhos serão muito melhores do que eu, em todos os aspectos da vida. Eu quero que eles sejam mais felizes, eu quero que eles sejam mais ricos, eu quero que eles sejam mais frutíferos no ministério, porque quando você entende a bênção tem que passar para gerações futuras cada vez maior. É isso que Jesus veio revelar. Aleluia. E aí, querido, no versículo 3 de Salmo 112, ele diz, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. É complicado, né? Você vive num país onde tanta gente passa necessidade. Às vezes a gente fica até meio com vergonha de ter tanta bênção de Deus. Mas Deus está dizendo aqui, eu vou encher a tua casa de riqueza, eu vou encher a tua casa, a tua vida de prosperidade. É um sinal de que Deus é com você. Ele é o teu abençoador, Ele é aquele que garante a tua vida. E aqui está uma garantia. E aí no verso 4 ele diz, ao justo nasce luz nas trevas, Ele é benigno, misericordioso e justo. O justo, querido, na Bíblia, não é aquela pessoa certinha. Justo na Bíblia é o justificado. Jesus justificou você na cruz do Calvário. Você não é justo, você é justificado pela tua fé em Jesus. Você creu em Jesus, então o céu diz, ele está justificado. Mas quem justificou ele? Jesus de Nazaré, que morreu na cruz. Então o céu respeita a justiça do céu. Entenda o que eu estou dizendo para você. Quando você lê justo na Bíblia, fala comigo assim, eu sou justificado. Eu sou justo. Fala, você está com vergonha de falar. Diga, eu sou justificado em Cristo, por isso eu sou justo. Fala de novo isso, por favor. Aí ele diz, ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Por quê, queridos? Porque em algumas situações, quando ele diz nasce luz nas trevas, porque em algumas fases da tua vida, as trevas virão contra você. Satanás, situações difíceis, armadilhas malignas, mas Deus está te prometendo, se aparecer trevas na tua vida, eu vou fazer nascer luz nas tuas trevas. Vai sair maldição, vai sair opressão, porque onde você tem a bênção de Deus, a treva pode até aparecer, mas vai ter luz que virá dos céus para a tua vida. Ao justo nasce luz nas trevas. Aleluia! Glória a Deus. Então, eu quero desafiar você, toda vez que as trevas aparecer através de doença, através de problema financeiro, através de crise conjugal, dobra seu joelho, vem fazer campanha aqui e vem reivindicar a tua luz. Você vai dizer, Senhor, eu estou vivendo um momento de trevas, mas eu sei, está vindo luz sobre as minhas trevas. Salmo 18 diz que Deus derrama luz nas tuas trevas. Ele vai derramar luz aonde tiver trevas na tua vida. Quantos podem dizer aleluia comigo? E o verso 6, acabou meu tempo. Ele diz, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque ser inabalável é uma característica de quem anda com a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6. Não temos tempo de abrir. Porque quando você veste a armadura de Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que você fica inabalável. Fala comigo, capacete da salvação. Diga, a minha mente crê em Jesus Cristo. Ele é meu Senhor e Salvador. Põe assim, coraça da justiça, a minha alma, as minhas emoções, guardada pela palavra de Deus. Faz assim, cinturão da verdade. O que eu produzo é santo ao Senhor. Aqui é a região da produtividade, né? Os teus pés, fala assim, os meus pés, eu caminho
com Jesus Cristo. Eu prego o evangelho da paz. Diga assim: eu tenho o escudo da fé e eu tenho a espada do Espírito. Isso faz você ser inabalável. Pode vir pandemia, pode vir situações, não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não tem medo de más notícias. Amados, eu já experimentei isso aqui algumas vezes na minha vida. Algumas vezes. Algumas vezes. Eu me lembro muito desse texto. Daniel estava no hospital em Campo Grande, internado, e eu pregando igual aqui. E o médico dele chega na porta, olhando para mim com aquela cara de desespero. E eu pregando para uma igreja cheia. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, já fez assim para mim. E ele balança a cabeça assim, só para lascar tudo mesmo. Imagina, minha mulher com meu filho caçula, internado no hospital. E o médico dele chega com cara de desespero na porta da igreja. Eu lembrei desse texto aqui. Que o homem de Deus não se abala com más notícias. Diga: o homem de Deus é confiante no Deus que ele serve. Ele trouxe uma má notícia: corre lá que teu filho não está bem, você precisa estar lá com a Gisela, lá mandou te chamar, mandou você largar tudo e ir para lá. Eu falei: tá bom, estou indo. E eu fui, né? Daniel tinha 8 meses, hoje ele está com 19 anos. Então nós vencemos essa má notícia aqui. Fala comigo assim: não se abala, não tem medo das más notícias, porque o seu coração é firme, confiante no Senhor. Levanta do seu lugar, levanta sua mão direita, diga assim: Pai, fala comigo: Pai, eu vou temer a Deus, eu vou ter prazer na Tua palavra, eu vou repreender demônios, ficarei longe de homens maus, não vou flertar com o mal, e serei fiel à Tua presença todos os dias da minha vida. Aleluia.